Galera, bora para mais uma análise completíssima com vários testes aqui nesse projetor, como sempre faço nos vídeos de análise completa. Esse aqui é o Evercon R16, que vem com essa proposta de uma mobilidade muito boa, 360 graus. Olha a mobilidade desse projetor aqui e não tem as travinhas aqui para segurar. Além disso, você pode utilizar ele também como uma alça no projetor. Isso aqui ficou muito legal. Eu achei esse suporte aqui bem diferente, se a gente levar em consideração outros projetores que têm esse suporte de 360 graus, como o L018 também tem esse suporte, mas esse aqui eu achei bem melhor, porque ele não tem aquelas travas aqui, além de você utilizar ele também para carregar. Além dessa mobilidade, ele vai vir com Android 12 não homologado, que a gente vai explorar aqui ao longo do vídeo, que eu vou mostrar os aplicativos funcionando, com 1 GB de memória RAM, 8 GB de armazenamento. Ele já é 1080p nativo com suporte a 4K 30 Hz. Ele pesa 1,4 kg e ele tem uma estética que me agrada bastante. Tudo aqui ó, é um tecido na parte lateral dele, na parte da frente já tem a câmera para realizar o autofoco, o autoajuste de keystone também, e tudo, olha só, tudo nele aqui ó, é uma borracha de boa qualidade, nessa parte de baixo também. Ele também tem como você utilizar a rosca central para colocar algum suporte, ou deixar ele também de cabeça para baixo, mas também o legal dele é que também você consegue colocar ele de cabeça para baixo. Então eu vou dar um exemplo, você colocou na estante, ficou muito alta a projeção, você pode deixar ele de cabeça para baixo e inverter lá dentro do sistema, que tem essa opção. Ele tem duas caixas de som de 3 watts, deixa eu mostrar as entradas dele aqui, e tudo nele, tá gente, é eletrônico, o foco dele não é manual, ou é automático aqui, ou você utiliza pelo controle no foco eletrônico. Nas entradas ele tem uma porta HDMI, uma porta USB para colocar vários dispositivos, também serve para alimentar outros dispositivos como Fire TV Stick e Chromecast. Uma entrada P2, aqui é o receptor de infravermelho. Aqui na parte de cima tem só o botão de liga, que ele também fica retro-iluminado. Deixa eu avançar ele um pouquinho aqui. E aqui também vem o conector de energia. Abrindo essa parte, esse projetor aqui não é ótica selada, tá? Ele tem o filtro removível, que é de papel, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu focar direito na câmera aí, ó. Filtro removível. Deixa eu ver se eu consigo tirar para mostrar para vocês aqui, ó. Olha a quantidade de cooler. Tem um cooler aqui na parte de cima e o outro cooler na parte de baixo. Isso é bem interessante. Nessa parte aqui é para você fazer limpeza rápida das lentes e aqui na parte de baixo. Então, o ar quente, o ar frio entra por aqui e o ar quente sai aqui por baixo. Eu vou realizar esse teste de temperatura na câmera térmica, mas já vou adiantando para vocês que a temperatura desse projetor, acho que é desse lado aqui, eu estou me confundindo, que a temperatura desse projetor aqui está bem estável, que isso aqui é bem importante. É um projetor aí para competir com o L018, porque aqui nos testes de ANSI lumens que eu fiz, os dois ficaram praticamente com o mesmo valor, por volta aí de 360 ANSI lumens. E no unboxing desse projetor ele demorou 5 dias para chegar aqui em casa, como ele tem um estoque nacional. Ele vem o cabo HDMI, o controle que é infravermelho, o cabo de alimentação no padrão brasileiro e um manual de instrução. E lógico, o projetor. Agora bora lá que eu vou mostrar a instalação e os testes para vocês. Realizei a instalação dele aqui, ó, 2,70 m da tela. Ele está fazendo mais ou menos umas 105, 107 polegadas. Eu ativei todas as correções de keystone, desvio de obstáculo. Vamos ver ele funcionando aqui. É bom que eu mostre isso aqui para vocês. Aí, ó. Ele funcionando o autofoco, deixa eu jogar um pouquinho para o lado, para ver se ele vai conseguir enquadrar certinho aqui na tela e também mostro o foco para vocês. Daqui a pouco a gente passar aqui eu mostro um pouco da qualidade da imagem. Deixa eu ver, eu consigo focar bem, ó, o meio tá bem focado, aqui nos cantos também. Eu não tem ghosting, mas isso aqui eu vou falar daqui a pouco com vocês. E assim com duas lâmpadas acesas aqui, ó, de 15 watts, fica assim. Não é o ideal, tá gente? Esse ANSI lumens aí, 360 ANSI lumens, não é muito indicado você utilizar, principalmente aí, ó, em 100 polegadas. E dentro do YouTube, eu sempre coloco no mesmo vídeo, para quem tá pensando aí em comparar com outros projetores, eu deixo a mesma imagem, vou comentando com vocês da qualidade da imagem dele. Ó, 1080p 60 Hz, eu sei que tem alguns projetores que tem mais brilho, aí fica um pouco mais difícil na câmera, porque distorce um pouco, mas aqui, ó, olha o foco desse projetor, está muito bom. Vai ter um levezinho de desfoque, é normal em projetor LED frontal LCD, eu sempre comento isso com vocês. E ghosting, ele tem muito pouquinho ghosting, não é nada que vai atrapalhar vocês. Acho que na gravação nem dá para vocês notarem o ghosting aí. E falando da qualidade da imagem, você que está pensando em assistir alguma coisa com tela gigante, vocês não vão se arrepender, esse projetor está com uma imagem muito boa. Lógico, não exagere tanto nas polegadas, que ele não tem um brilho tão forte, mas também não tem um brilho fraco. Dá para ver os detalhes tranquilamente, a imagem está rodando em 60 Hz. Deixa eu colocar na imagem aqui que eu consigo ver um pouco mais de detalhes. Se o projetor tiver um pouco mais de desfoque, eu consigo... aqui ó, dá para ver a imagem tranquilamente, ó, tá vendo que está bem fluida. Eu vou deixar, lógico, outras imagens aí, para vocês terem uma noção da qualidade da imagem do R16 da Evercon.
E utilizando qualquer dispositivo via HDMI, você libera essas opções clicando nos 3 tracinhos do projetor. Então tem como você mudar o formato do projetor, 16:9 ou 4:3, também tem imagens pré-definidas, ó. Deixei aqui sempre no Standard. Tem o Dynamic, que você consegue ganhar um pouco mais de brilho, mas eu achei o Standard um pouco melhor. E tem como você customizar também. Tem questão da temperatura, né, as cores, você pode mudar também, tem como customizar o RGB do projetor. Aproveitar que estamos dentro do Fire TV Stick, vamos abrir o diagnóstico de áudio e vídeo para ver o que esse projetor suporta. Então 1080p 60 Hz, como ele é nativo, vai rodar tranquilamente. Ele não tem o Dolby Digital, porém ele tem a opção, voltei sem querer, ele tem a opção sim de 4K 30 Hz, mas eu aconselho vocês a colocar em 1080p 60 Hz, e vai ter uma fluidez melhor na imagem. Dentro do sistema do projetor, vamos entrar aqui ó, nos aplicativos, que é uma parte bem interessante para a gente comentar. Tem essa loja de aplicativos, tem 2 lojas, tá? A Google Play Store e essa App Store. Eu prefiro instalar os aplicativos por aqui. Alguns você não vai achar, tá? Então você vai na Google Play Store. Tem o gerenciamento de arquivos, não precisa necessariamente ser esse aplicativo, pode utilizar outro, mas aqui ó, armazenamento local, e se você tiver um pendrive também, você consegue acessar por aqui. Alto-falante Bluetooth, você transforma ele numa caixa de som Bluetooth, você faz o pareamento com o celular e desliga a tela, é como se fosse uma caixa de som Bluetooth, você transforma ele. Tem iOS Cache, que é para iPhones, né, para fazer espelhamento, e para Android. Então, Mira Cache é para Android e iOS Cache para iPhones. Vão abrir alguns aplicativos, principalmente aqui, deixa eu abrir o Netflix aqui com vocês. E no Netflix do projetor, você não precisa daquele modo mouse, eles fazem uma adaptação, que eu acho muito bom isso aqui em alguns projetores, porque normalmente você precisa daquele modo mouse. Tem a opção de modo mouse, eu vou até mostrar aqui rapidinho o vídeo para vocês, para não dar problema de direitos autorais. Só que se você segurar os 3 tracinhos por 5 segundos, você consegue liberar aqui o modo mouse. Porém, como está nesse aplicativo aqui do Netflix, eles fizeram essa adaptação, fica muito bom você utilizar o Netflix, não precisa ficar usando o modo mouse, você consegue navegar diretamente aqui ó, pelo Netflix, então fica bem legal isso aqui. Porém, o Prime Video, ele vai rodar no modo mouse, é o único aplicativo que eu vi que estava funcionando dessa forma, e eu vou abrir até o AIDA 64, porque eu estou sentindo o sistema dele fluido, ó, já está até aqui, ó, 1.4 GHz o clock dele. Normalmente você vai encontrar os projetores tem 1 MHz de clock, então isso aqui faz uma diferença, dá uma fluidez a mais no sistema, mesmo ele tendo 1 GB de memória RAM. E nas configurações tem como você mexer aqui no Wi-Fi, então você pode escolher a rede 5.0 ou 2.4, ele é dual band, também aceita o Wi-Fi 6. Bluetooth, se você quer colocar algum dispositivo de áudio, fone, você consegue colocar por aqui, teclado, mouse também, é bem amplo essa parte da conexão Bluetooth. Em projeção, aqui é onde você vai mudar quase tudo nos ajustes do projetor de imagem. Então aqui você ativa o autofoco quando ele ligar o projetor. E vou até mostrar o autofoco funcionando. Ó. Tô ligando o foco eletrônico pelo controle. Vou ativar o autofoco, porque eu gostei do autofoco desse projetor, porque tem alguns projetores que tem o autofoco, mas ele não consegue focar muito bem. Então você tem que fazer algum ajuste fino assim para focar melhor. Aqui focou muito bem. Tem a escala, que você pode diminuir até 50% do tamanho da tela. Eu não aconselho vocês diminuírem mais de 20%, porque você vai comprimir um pouco os pixels. Trapézio, né, questão dos 4 lados, ele faz automático, mas está desativado aqui, ó, mas tem a opção aqui, ó, manual, então você consegue, se você colocar um pouco de lado, quer alinhar a tela, você tem essa opção. E se você quiser deixar de cabeça para baixo, tem a opção também. E em outras configurações aqui, para passar bem rápido, tem o idioma, que tem o em português, aqui a parte do horário, sistema para você atualizar, mexer nos aplicativos e outros ajustes. Tem a opção de você colocar direto para o HDMI, vai ligar o projetor. Ele sai do Android e vai direto para o HDMI. E a saída de áudio, ele tem o HDMI ARC, que eu achei interessante isso aqui nesse projetor, que nem todos os projetores têm. Desligamento programado é em questão ao sleeper. Você quer botar, vai dormir aí, quer que o projetor desligue durante um tempo, ele tem essa opção. E aqui é o descanso de tela. Sobre a máquina, como eu falei aqui, ó, Android 12 não homologado, 1 GB de memória RAM, 8 GB de armazenamento. Teste de input lag, coloquei no HDMI, monitor de 1 TMS, ali a parede já com a luz acesa, com o projetor. E o que eu falo para vocês é em questão ao foco. O foco dele, o mínimo, né, para ele conseguir focar, é 1,20 m. Se você aproximar mais do que isso, ele vai perder um pouco desse foco. Mas vamos para a parte interessante, que é em questão ao input lag. Ó. Aqui ele tem um bom input lag, tá? 55 milissegundos, já dá para jogar jogos offline tranquilamente, você não vai sentir tanto. Jogos mais competitivos, como eu sempre digo com vocês, aí você tem que ter um input lag assim abaixo de 20 milissegundos. Configuração nenhuma, tá? É só você tirar todo o keystone possível do projetor, que dá bom. O bom é que tem um suportezinho, né? Você pode angular, eu acho que provavelmente ele vai ligar o foco automático, ligando o foco automático dele, só pra vocês terem noção de como que ele funciona. Agora, deixa ele ligar o foco, eu vou aproximar ele aqui, ó, como eu falei com vocês, ó,
mais ou menos aí, deve estar umas 30 e poucas polegadas. Olha como que ele não consegue focar nessa distância. Eu vou até mostrar aqui para vocês a distância, quanto que está agora. Ó, tá menos, aí ó, 93 centímetros. E olha como que o foco dele não fica bom nessa distância. Então, lembre-se, 1,20 m assim mais ou menos, um pouco mais do que isso, você vai ter o foco mais uniforme. Então isso é normal em quase todos os projetores. E com a câmera térmica para ver a dissipação de calor desse projetor, como ele tem dois coolers, um para entrada de ar e outro para saída, ele manteve a temperatura aí, deu no máximo em 50, 52 graus ligado a quase 3 horas seguidas. Tá? Eu fiz esse teste um pouco mais hardcore que eu acabei esquecendo o projetor ligado, mas ele ficou com a temperatura bem estável e eu também deixei na tela para vocês o consumo do projetor. E antes de passar o meu veredito final, não esqueça de inscrever, curtir, comentar se tem a opção de dar hype, isso ajuda demais. Vamos lá para os pontos positivos, levando em consideração o valor do projetor, que daqui a pouco eu vou comentar do valor dele, mas a coisa que mais chama atenção é a mobilidade dele. A mobilidade dele é absurda, você pode usar dessa forma, utilizar isso aqui com uma alça para carregar o projetor. Você pode também deixar, achou muito alta a projeção dessa forma aqui e você precisa ajustar assim, você pode deixar ele assim, de cabeça para baixo e inverter a imagem para ficar mais baixo, ou quer colocar no teto, também dá. E ele fixa muito bem, essa parte igual eu falei de borracha também, fixa legal. E o legal dele também é em questão do throw rate, ele tem um baixo throw rate, então você vai ter tela grande, com pouquíssimo espaço. O sistema dele eu achei fluido, não precisa daquele Netflix no modo mouse. O som dele tem dois sons de 3 watts, então é um som bom, dependendo do ambiente, você não vai precisar de caixa de som externa. O consumo dele também está baixo. E a temperatura eu achei muito legal, porque tem dois coolers aqui na parte de trás. Projetores assim mais compactos, eles sofrem um pouco com essa questão a temperatura, então pode sim ter risco de queimar a película polarizadora. É só não exagerar muito no uso, mas como tem dois coolers, isso aqui é uma vantagem muito boa para ele. Em questão de input lag também dele, fica aí na faixa de 50 a 55 ms, dá para jogar jogos offline tranquilamente. E uma coisa que eu preciso comentar com vocês é a questão ao som. Se você colocar em 100%, você vai sentir uma distorção, mas se colocar em 90%, você não vai ter essa distorção mais. Falando do preço desse projetor, eu tenho um cupom disponível aí nos links, vão estar tudo na descrição junto com os cupons, mas na data que eu estou gravando hoje, eu acho melhor vocês esperarem aí até o dia 18, que vai ter outro cupom para esse projetor fora o cashback. Então é um ótimo projetor para quem está pensando em um projetor assim portátil, que é absurda a portabilidade dele. E se você levar em consideração aí o L018, que meio que compete com esse projetor que tem uma construção melhor. O L018 tem algumas vantagens, mas eu acho que em resumo, em geral, esse projetor aqui está um pouco à frente do L018. Pô, muito obrigado a todo mundo. Vamos fazer análise de projetor, principalmente esses projetores assim que são mais portáteis. Então o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, abraço, tamo junto.